Sexto C, tudo bem com vocês? Simbora hoje para mais uma aula de história, revisão de conteúdo. Então, nosso assunto de hoje vai ser a origem do homem e a pré-história, a idade das cavernas. Então, bora lá. O homem, ele tem duas teorias sobre a sua origem. A primeira teoria é o criacionismo. A segunda teoria é o evolucionismo. E o que seria o criacionismo? O criacionismo é a teoria que fala que o homem surgiu a partir de Deus. Deus criou o homem e Deus também criou todas as coisas: céu, mar, terra, plantinhas, bichinhos, tudo que existe, Deus criou, segundo o criacionismo, certo? No criacionismo, nós temos também os chamados criacionistas bíblicos modernos. Quem são esses caras? Esses caras são estudiosos, que procuram, através da própria ciência, explicar coisas que estão na Bíblia ou reafirmar coisas que estão na Bíblia, inclusive a teoria do criacionismo. Para o criacionista bíblico moderno, existem alguns princípios do criacionismo, que são os seguintes. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Desde a vastidão da terra, do mar, até todas as plantinhas e animais. E o ser humano, é claro. Outro princípio do criacionismo é que Deus realizou essa obra criadora num prazo de 6 dias. Deus passou 6 dias para criar todas as coisas. E depois, no 7º dia, Deus descansou. Deus deu uma trégua, uma pausa. Vamos parar. Fizemos tudo, vamos parar. Depois vem a questão da forma de vida e das suas mudanças. Para o criacionismo, o homem se modificou sim. As formas de vida, elas foram se modificando para se adaptar ao meio ambiente. Mas isso não quer dizer que o ser humano simplesmente evolua de uma espécie para outra. Passe a ser algo totalmente diferente do que ele foi criado. Não. O ser humano nasce da mesma maneira que nós somos. Ele só vai mudar pouquíssimas coisas ao longo da sua trajetória de vida na Terra. Agora vamos lá para a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo fala que o homem ele não foi criado pronto como no criacionismo explica. Não, o homem ele foi evoluindo. Ele era uma espécie e passa a ser outra espécie. É como se nós viéssemos dos primatas, que eram os primeiros hominídeos. Então o homem ele vai evoluindo, vai se modificando. Quem criou essa teoria foi Charles Darwin, certo? E nessa teoria nós temos também uma outra fala, que é a questão da seleção natural. E o que é a seleção natural? O ambiente ele vai se modificando, principalmente nos períodos pré-históricos, muito rapidamente. Então você tinha ali um momento de tranquilidade, o clima agradável, tudo ok. Mas de repente, do nada, gelava. Gelava e passavam longos meses de inverno. Então os animais eles eram obrigados a adaptar-se àquele clima que mudava bruscamente, Eles tinham que se adaptar àquilo ali de uma forma muito rápida. O animal que não conseguisse se adaptar, com certeza morreria. E o animal mais forte, que se adaptasse com tranquilidade, sobreviveria. A isso dá-se o nome de seleção natural, onde os mais fracos morrem e os mais fortes sobrevivem às mudanças climáticas. Agora vamos para os primeiros hominídeos. Quem foram os primeiros homens que habitaram a Terra? Vamos lá. O primeiro foi o chamado Homo habilis. Ele tem esse nome, Homo habilis, que já significa dizer homem hábil. O Homo habilis ele já se utilizava da pedra como ferramenta. E a partir disso, quando ele começa a utilizar a pedra como ferramenta,
ele passa a introduzir a carne na sua refeição. Ele não come apenas vegetais e frutas, ele passa a caçar, porque ele já tem a pedra que ele faz como instrumento de caça. Depois do Homo habilis, a gente vai ver o Homo erectus. O Homo erectus, ele aperfeiçoou essa pedra, esse instrumento feito de pedra, ele aperfeiçoa aquilo, deixa mais afiado, deixa mais ágil, certo? Mais útil e mais resistente. E ele também passa a lidar com o fogo, ele descobre como se faz o fogo e como se domina o fogo. E a partir de então, dominando o fogo, o Homo erectus consegue sobreviver até mesmo nas temperaturas mais frias. Depois do Homo erectus, a gente tem o Homo neandertal. O neandertal, ele é o chamado homem das cavernas, né? A gente sempre escuta falar homem das cavernas, homem das cavernas. Pronto, pois é o neandertal. Ele é o dito homem das cavernas. Por quê? Porque foi encontrado fósseis de ossos desses homens dentro de cavernas, sempre dentro de cavernas. E o homem neandertal, ele tinha algo interessante, ele sepultava seus mortos. Mas ele não sepultava seus mortos como a gente sabe, como a gente conhece, que é debaixo da terra, não. Ele sepultava embaixo de pedras. Então, se tinha lá o seu morto, ele tacava pedra por cima, fazia aquela montanha de pedra e ali, para ele, estava sepultado. Por isso que foi tão simples de acabar encontrando fósseis de ossos desse homem neandertal dentro das cavernas. Depois nós temos o Homo sapiens sapiens, que é o que a nossa espécie pertence. A gente, como ser humano, como a gente se vê hoje, ele vem do Homo sapiens sapiens. E esse Homo sapiens sapiens, ele vem justamente da África. E lá ele se desenvolve e acaba partindo para outros lugares, para outros continentes, certo? E daqui a pouco a gente vai ver sobre as divisões da pré-história, dos períodos da pré-história. E o que foi mudado? Como é que o homem passa a se tornar um homem agricultor, fixado num lugar só? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Idade da pré-história. Como ela se divide? Ela se divide em 3 períodos principais. Primeiro período, paleolítico, mais apelidado como pedra lascada. Segundo período, neolítico, apelidado como pedra polida. E o terceiro período é a idade dos metais. Como se deu cada período? No Paleolítico, a gente tem o homem como caçador-coletor. Em religião, eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Que o caçador-coletor é aquele homem que caça animais e colhe frutinhas para comer. É assim que ele sobrevive em relação à sua alimentação. Ele também é nômade, ou seja, ele não para quieto num lugar só, já porque ele é caçador-coletor. Então, ele está nesse espaço. Enquanto houver animais para ele caçar e frutinhas para ele coletar, ele fica. Mas quando acabar tudo isso, ele precisa ir embora, né? Partiu lugar outro distante para achar novas frutinhas e novos animais para caçar. No Paleolítico também, o homem, ele pega a pedra e bate a pedra uma na outra para fazer os seus instrumentos. Ele pega uma pedra mais dura e passa a bater numa mais mole para poder fazer seus instrumentos. Por isso que chama-se período da pedra lascada. E o instrumento ele é bem rústico, bem mal feito, porque é dessa forma que o homem faz. E aí ele também descobre o fogo. Quando ele descobre o fogo, ele passa para um novo nível, ele passa para um novo período, que é o período neolítico. No período neolítico, o homem ele passa a polir a pedra. Então, no que ele só fazia isso com a pedra, agora ele vai lixar. No que ele lixa a pedra, no que ele fica polindo a pedra, ele faz com que a pedra fique ainda mais afiada e útil, e ágil e resistente no seu trabalho. Depois nós temos, como ele conseguiu dominar o fogo,
ele vai se fixando nos lugares. E daí vem a chamada agricultura. O homem descobre a agricultura. Descobre que se pode plantar. E que aqueles grãos que ele planta, ele pode cozinhar no fogo. E aquele fica mole. Fica muito mais fácil de ingerir aquele alimento. A agricultura, ela se torna maravilhosa para o homem. E traz muitas mudanças. Quais são elas? Primeiro, a sedentarização. O homem se fixa num canto só e não fica mais andando para lá e para cá. Depois nós temos a descoberta de novos instrumentos de trabalho, como a enxada, o machado, a foice. Outra coisa também, a produção da cerâmica. O homem agora precisa produzir vasilhas para cozinhar aquele alimento que ele plantou. Então ele passa a mexer com a cerâmica. E depois nós temos o crescimento da população. Porque olha só que interessante, se o homem não anda mais, se ele não fica viajando para lá e para cá, ele acaba crescendo a própria população, os filhos aumentam em quantidade, aquela tribo ela passa a ficar maior, cada vez maior. Eles não se perdem no caminho, nem morrem no caminho. Passado desse período de agricultura, dessas mudanças, vamos para o terceiro período da história, que é a Idade dos Metais. Aqui o homem começa a perceber que os metais são maravilhosos e que dá para trabalhar. O primeiro metal que o homem começa a desenvolver é o cobre, porque ele é um metal mole, que é trabalhado a frio. Não se precisa esquentar o cobre para modificar ele. Então, o cobre é o primeiro metal que o homem passa a trabalhar. Depois do cobre vem o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Aí é um pouco mais duro, mais resistente do que o cobre. E depois vem o ferro. Só que aí o ferro não se trabalha a frio. O homem passa a ter que usar de altas temperaturas, ou seja, do fogo, para trabalhar com ferro. E à medida que o tempo vai passando, o homem vai se especializando nisso e transformando ainda mais a sua vida, até um ponto em que surgem os comércios, surgem as vilas, as cidades, os poderes, o poder do rei, tudo vai se transformando, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Quem não conseguir entender, volta ao vídeo ou me procura no privado do WhatsApp, ok? Um cheiro para vocês e até depois. Até a próxima.